Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Esta é uma pergunta que muitos têm feito. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, somos informados. Mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, ele não estaria então conversando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Em outro trecho, a Bíblia explica o seguinte: existe um único Deus que eternamente existe como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda é um só Deus. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro dessa compreensão, surge uma pergunta que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrena de Jesus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, passou tempo em oração. Vamos examinar como suas orações revelam sua relação com o Pai, cumprem seu papel na Terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. A natureza de Jesus. Jesus é extraordinário e único porque é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como realizar milagres especiais e resgatar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano. Ele sentiu fome, se machucou e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque ajuda a entender como Jesus poderia realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que entendemos o que ele realizou por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus. Modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou o melhor caminho para falar e viver com Deus. Dependência do Pai. Jesus viveu de tal maneira que nos mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: "Eu lhes asseguro que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz o Filho também faz." João 5,19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, logo antes de ser levado para a cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Ele disse: "Quando orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação." Lucas 11:4. Nesta simples oração conhecida como Oração do Senhor, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre todos os assuntos, dizer que seu nome é especial.
pedir o que precisamos, pedir desculpas pelos erros que cometemos e pedir ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre todos os assuntos e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus foi a expressão de emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que experimentava emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras pelas quais ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. Em um jardim chamado Getsêmani, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, daquelas que pesam tanto no coração que é difícil carregar. A Bíblia diz: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão profunda que ele diz que poderia quase matá-lo. Ele deu mais alguns passos, atirou-se com o rosto por terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Esse cálice do qual ele falava era como um símbolo para a tarefa difícil que ele sabia que teria que realizar: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus queria: busca por força e orientação. Em outra passagem da Bíblia, em Lucas 6, 12 e 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, Jesus foi para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, AOS, quais deu o nome de apóstolos. Neste caso, Jesus estava prestes a escolher as 12 pessoas mais importantes para trabalhar com ele. Pode ter sido um pouco assustador e, talvez, ele precisasse de ajuda para tomar uma decisão tão importante: comunhão com o Pai. Além disso, Jesus orava como uma expressão de comunhão com o Pai. Ele não orava apenas nos momentos difíceis, mas frequentemente buscava a presença do Pai para compartilhar sua vida, seu propósito e sua missão. Isso não significa que Jesus estava separado de Deus, mas sua oração era uma manifestação da relação profunda e íntima que ele compartilhava com o Pai desde toda a eternidade. Esses aspectos das orações de Jesus destacam a riqueza de sua natureza divina e humana. Suas orações não eram um exercício vazio ou uma formalidade. Eram expressões genuínas de sua humanidade, sua dependência do Pai, seu propósito redentor e seu desejo de comunhão. Em resumo, embora Jesus seja parte da Trindade e totalmente Deus, ele também viveu como humano na Terra. Sua prática de oração não era uma conversa consigo mesmo, mas uma expressão de sua humanidade e sua relação íntima com o Pai. As orações de Jesus servem como um exemplo para nós, demonstrando como podemos nos relacionar com Deus em todas as situações da vida.